Então é isso, boa noite mais uma vez para todo mundo, né? Então sejam todas muito bem-vindas, aproveitem essa oportunidade maravilhosa que é de a gente estar junto aqui mais essa noite e com essa estrela de grandeza maior. É assim que eu defino a professora Elizabeth Monteiro. Para mim, a querida Betinha, eu quero que vocês saibam que eu devo a essa mulher muito do que sou, do que me constitui hoje, como educadora, como professora, a coordenadora pedagógica que vocês conhecem, começou seus primeiros passos na profissão, guiadas por essa grande professora que está aí na tela. Então, ela, para mim, é uma grande referência, uma das maiores referências de profissional, de vida, de mulher, e é uma honra imensa poder tê-la aqui com a gente, né? Então, Beth, seja bem-vinda, muito obrigada. A sala é toda sua. Um beijo. Um beijo, Thaís. Muito, muito, muito agradecida pelo convite, por essas palavras lindas. E dizer que é uma honra para mim, uma honra poder estar aqui com vocês. Hoje passei o dia com muitas reuniões e em todas elas eu falei de vocês. Principalmente nessa última reunião que nós tivemos agora no finalzinho da tarde, e que eu estava com três grandes pessoas, amigas do coração, que Thaís conhece, uma que é Fernanda, outra que é Cibele, Amado e Fernando, e eu disse que eu estava com um frio na barriga, porque hoje nós iríamos ter essa primeira aula de redação, você imagina. Então, eu tenho uma trajetória enorme, assim, como professora, como coordenadora, e hoje em uma instituição que é chamada Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, que o município de Boa Vista do Tupim é parceiro durante muito tempo, desde o ano 2000, e imagina, eu estava dizendo que eu estava com frio na barriga para poder conversar com vocês, né? Então, porque é de uma responsabilidade, gente, enorme, enorme o que vocês estão fazendo e que Thaís me convidou para estar junto, que é preparar um grupo de estudantes, de adolescentes e de pessoas também, outras que já até estão com já fizeram, concluíram o ensino médio, né, e que desejam fazer, né, o Enem. Então, é uma responsabilidade grande. E eu topei isso porque eu acho que é importante para o nosso país, que cada vez mais, nossos estudantes, todos que concluem o ensino médio, possam ir para a universidade. É o desejo, né, de todos nós que aqui estamos. Eu acho que temos só mulheres, não tem Pedro. Tem Pedro também aqui, mas a grande maioria aqui, mulheres. Né? Eu preparei um momento para vocês falarem duas coisas importantes que têm a ver com a temática da nossa aula de hoje, que é produção de texto, né? É redação, produção de texto, porque a redação, né, é um apelido, digamos assim, para esse componente curricular e essa competência, essa condição necessária para quem está desejando entrar na universidade, porque é saber produzir texto. Né? Esse é o grande desafio nosso. Apelido feioso, é mesmo, é um apelido feioso dizer redação, né? Mas é a gente aprender a escrever, a produzir texto, a escrever para que as pessoas entendam o que a gente escreveu, porque as pessoas vão ler no papel, então não vão estar conosco, com a gente do lado, para poder explicar o que a gente quis dizer, então tem que ser dito da melhor forma possível.
E esse é o desafio. Esse é o desafio nas aulas de redação. A gente ir aprendendo cada vez mais a fazer isso. E todo mundo diz que é assim, a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só aprende a ler lendo. A gente só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Na verdade, é isso mesmo? Que ninguém aprende a andar de bicicleta se não montar em uma bicicleta. E pedalar, e aprender. Eu nunca aprendi a montar bicicleta, gente, pelo amor de Deus. Nunca. Tomei quedas horríveis e nunca aprendi. E aprender a escrever texto, a produzir texto, a fazer redação, a se submeter a essa avaliação, seja no Enem, seja em concurso, precisa aprender e qualificar cada vez mais a fazer redação, né? E a premissa a gente só aprende a fazer fazendo. Então, a nossa proposta de curso aqui, são 6 encontros, gente, que nós vamos ter. 6 encontros de 1 hora cada um, 6 horas. Então, o que nós vamos fazer eu penso que o melhor caminho para a gente aprender, a gente ir melhorando, qualificando, porque saber escrever, vocês já sabem. Produzir texto, vocês sabem. O que a gente pode fazer nessas 6 horas, nesses 6 encontros que vamos ter, é colocar em prática. Mais e mais e mais e mais. Cada dia a gente vai fazer uma coisinha a mais, para que a gente vá exercitando e qualificando e tendo cada vez mais confiança para fazer isso no dia da prova do Enem, no dia que for fazer um concurso. Ok? Esse é o nosso combinado. A gente vai tentar fazer aqui viver situações mais práticas do que eu dar aula sobre redação. Porque se aula sobre redação sozinha funcionasse, todo mundo faria isso super bem, né, não? Porque vocês já tiveram muitas aulas de redação, já? Já. Desde o ginásio, no ensino médio, no ensino fundamental, desde lá do início do ensino fundamental. Aula sobre redação, todo mundo já teve. Então, a gente vai aproveitar esse tempinho, que vai ser curto, já porque eu fiz esses slides com tanto carinho, gente, com tanto carinho, que eu penso que vale a pena mostrar para vocês, tá bom? Não deem risada dos meus coraçõezinhos, tudo bem? Prometem? Promete? Quem foi que botou aí que sim, Edinalva dando risada? Nicole, exatamente, não deem risada dos meus coraçõezinhos. Vamos tentar. E eu coloquei exatamente a gente começar dizendo que nós estamos aqui, eu estou saudando vocês, a todas e todo, porque só tem Pedro, a todas e a todo, Pedro, com muito amor mesmo, de coração. Para mim está sendo uma felicidade estar aqui com vocês. Então, olhem meus coraçõezinhos, vocês estão vendo? Sim. Pois é. E aqui a ideia era de que eu pudesse... Sim, muitos coraçõezinhos. Muitos. E olha quantas telas eu botei. Eu vou preencher o nome de vocês. Comecei aí com o meu, Beth. Eu gosto de ser chamada de Beth. Thaís me chama de Betinha. E eu vou preencher todos aí os coraçõezinhos. Se no próximo encontro chegarem novas pessoas, eu vou preenchendo. E ao final nós vamos ver quantas pessoas circularam nos nossos encontros. Tudo bem? Sim? Ok. Joia. Então, mas eu queria, já falei um pouquinho, que eu botei aqui, para início de conversa, eu queria falar sobre isso, o que faremos nas nossas 6 aulas de redação.
Eu aí já disse, a gente vai conversar um pouco sobre o tipo de texto que aparecem nas avaliações do Enem, nas avaliações de concurso, nas avaliações de vestibular, que ainda tem algumas faculdades que fazem vestibular específico. Vamos conversar um pouco sobre isso e vamos colocar na prática, durante as aulas, algumas propostas de escrita juntas sobre determinadas temáticas, tá bom? Então, vai ser isso que a gente vai fazer. Então, para começar, aí eu botei assim, iniciando a conversa para valer, eu fiz uma pergunta. Todo mundo conseguiu ler essa pergunta que está aí? Sim. Quem lê para mim? O que vocês já sabem sobre o tipo de texto dissertativo, argumentativo? Pronto, perfeito. Então, eu vou descompartilhar, tá bom? Vou descompartilhar, interromper. Ótimo. Então, a pergunta foi: quem leu? Quem foi que leu? Que agora eu estou olhando de novo para vocês. Quem foi que leu? Laisa. Pronto, Laisa. Ok. Então, a Laisa leu a pergunta. O que é que vocês sabem? O que é um texto dissertativo, argumentativo? Que é o tipo de texto que mais aparece nos cursos, nos concursos, no Enem. O que vocês sabem? O que vocês já estudaram? O que vocês já leram? O que os professores de vocês já disseram sobre o que é esse tipo de texto? Hein? São temas, possivelmente, recorrentes mais à sociedade em si, se dando em dia. Isso. Então, são temáticas, são textos que tratam de temáticas geralmente da atualidade, geralmente dentro de temáticas sociais, dentro de temáticas econômicas da atualidade, tá? Então, perfeito, exatamente. Se Você foi preocupa em argumentar, né? O assunto e defender sua tese. Isso, Tainá, perfeito. Então, Edinalva colocou aqui que apresenta um ponto de vista, né? Tainá foi dizendo que você vai argumentar, por isso que o nome do texto é dissertativo, argumentativo, então você precisa apresentar uma tese. Tainá chegou a falar de apresentar uma tese. Uma tese na perspectiva, não na tese na perspectiva de um mestrado, doutorado, não é nesse sentido, mas defender um ponto de vista. Defender um ponto de vista sobre uma temática. Aí a Adriele diz, onde apresentamos, deixa eu ler de novo, abrir aqui o chat, e a Adriele diz, onde apresentamos nosso ponto de vista sobre um determinado tema e defendemos o tema, através de argumentos. Perfeito. Aí Cibele diz assim, um texto cuja função é discursar e argumentar sobre um determinado tema. Perfeito. Então, se a gente considerar tudo isso que vocês estão dizendo, a gente já sabe fazer. Escrever um texto argumentativo, né? Dissertativo. Mas não é tão simples assim, né, gente? Não é tão simples, porque exige uma das coisas fundamentais e que impactam na boa escrita de um texto é exatamente você conhecer o conteúdo. Você saber, ter lido, ter estudado, ter comentado, ter dialogado sobre aquele tema. Porque ninguém escreve no vazio. Concordam?
Concordo? Porque é mais fácil falar do que colocar em texto. Porque em texto tem suas regras, tem a E, ortografia, tem as vírgulas, os pontos, as impressões, as repetições que são cobradas, os espaços. exatamente, Tainá. Então, a gente está falando aqui de duas coisas, sabe, Tainá? Estamos falando de duas coisas. Eu estava inicialmente falando sobre o conteúdo do texto. O que eu vou escrever? O que eu vou falar? Se for um texto, vou ali e volto já. Sigam participando ativamente. Muito bem, tá certo, Thaís. Vai lá, vai lá. A Jaqueline está dizendo, eu me perco nas pontuações. Tainá vai sair também? Quem foi que Não deu? dando tchau para a Thaís. Ah, dando tchau para a Thaís. Ô, Tainá, eu pensei que você ia dar tchau, já estava saindo também, meu Deus. Nossa, tá bom. Então, estamos falando de duas coisas. Reparem, temos duas questões aí. Uma, eu comecei falando do conteúdo, que a gente não tem como produzir um bom texto se eu não tenho conhecimento, não tenho informações, não tenho argumentos, gente, para escrever o texto. E Tainá e várias outras, vocês foram dizendo, Jaqueline falou de pontuação, Edinalva falou ortografia, né? Então, vocês foram falando de outros aspectos. Outros a gente chama, quem estuda, né, os gramáticos, as pessoas que estudam sobre a língua chamam de aspectos textuais. Os aspectos que têm a ver com o como se escreve. Então, a gente tem duas situações. O que se escreve, que é o conteúdo, e a gente tem o outro aspecto, que é o notacional. Então, esse é o termo técnico, os aspectos notacionais, que tem a ver com isso que vocês disseram, Tainá, quem foi mais? Pontuação, ortografia, paragrafação, né? Concordância também pesa bastante. É o segundo aspecto que precisa ser considerado na hora que a gente vai escrever. Então, vou compartilhar mais uma vez que eu queria, então, em síntese, e se vocês quiserem anotar, coesão, coerência, exatamente. Coesão, coerência, ortografia, pontuação, enfim, todos são os aspectos notacionais. Eu vou um levantamento sinteticamente, assim, só botei no slide, das características desse texto, que são os textos que aparecem nos vestibulares, no Enem, nos concursos, o dissertativo, argumentativo, e fiz uma lista do que os avaliadores, nesses cursos, nesses concursos e nessas avaliações, que critérios eles usam para avaliar se o texto está bem escrito. Então, vou compartilhar de novo aqui rapidinho. Ô, gente, falem aí, porque agora eu não estou conseguindo ver. Sim ou não? Não apareceu aqui não, o compartilhamento. Não, ainda não. Vou tentar de novo. Compartilhar de novo. Botar interromper de novo para poder ver se...
Engraçado, porque eu uso muito, 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 eu uso o Zoom. Então, a gente vicia, né? Vicia, é terrível. A outra... Até agora também nada? No momento, só sua fotinha. Então foi compartilhado errado, peraí. Vou de novo. E eu vou pedir que vocês anotem algumas coisinhas aqui que a gente vai falar. Isso que eu já falei, que é muito comum nos vestibulares e Enem. Vocês já disseram isso, o texto dissertativo, argumentativo é aquele que apresenta o ponto de vista, eles disseram tudo isso. São textos de caráter persuasivos, que apresentam opinião e sustentação da opinião. O que é persuasivo? Quem me diz aí o que é um texto persuasivo? E persuadir uma pessoa, tipo, influenciar ela. Isso. Ou seja, que ela possa entreter naquele texto e continue com vontade de ler cada vez mais. Isso. Então, persuasão é você tentar convencer, né? Você persuadir é convencer, é influenciar, é fazer com que a pessoa que você está dialogando, se for oralmente ou se for por escrito, que fique convencido daquilo que você está falando. Certo? Então, perfeito. E aí, se a gente pensar assim, então, quais são as partes de um texto do gênero dissertativo, argumentativo? Quais são as partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É a mesma, isso é padrão, né? Exatamente, segue o mesmo padrão. E aí, se a gente pensar assim, o que seria essa introdução? Num texto argumentativo, que é diferente de um texto narrativo, que é diferente de um texto de poema, né? Poético. Então, na introdução de um texto dissertativo argumentativo, a primeira parte do texto consiste em apresentar o tema, ou seja, o seu posicionamento sobre o assunto que será abordado. Então, na introdução, você precisa já deixar claro o que é que você vai defender, que ponto de vista você tem sobre aquela temática. Então, você vai dizer o que você vai apresentar, o que é que você vai tratar no seu texto. Então, se você quer falar sobre a importância da mulher na sociedade, você precisa começar o seu texto já introduzindo essa tese, esse argumento. Então, a mulher dentro da sociedade atual, tem papel fundamental em várias dimensões desta sociedade. Ponto. Então, você já está dizendo que você vai defender a importância da mulher. Porque alguém pode dizer aí que não vou defender mulher, não. Eu vou dizer que a mulher na sociedade hoje não tem respeito. Olha que absurdo. Mas se eu vou escrever o texto argumentando que a mulher não tem importância na sociedade, na introdução eu já preciso deixar claro o que é que eu vou defender ou não. Percebem? Isso é a introdução. Mas só que se ficar só nesse anúncio de que a mulher tem um papel essencial na sociedade e não argumentar, pode ter certeza que seu texto vai ficar bem fraquinho. Por isso que tem o desenvolvimento, que é o quê? Os parágrafos que vão seguir, 2, 3 parágrafos, para
argumentar por que você quer defender que a mulher tem um papel essencial, importante na sociedade. Então, introdução, eu introduzo, eu anuncio o que eu vou dizer. E aí, do desenvolvimento, eu venho uns 2, 3, 4 parágrafos, dependendo aí do volume de texto que você quer escrever, argumentando. E aí eu disse assim, para tornar o desenvolvimento ainda mais rico, o autor não pode esquecer de utilizar tópico frasal, repertório cultural e a argumentação em si, que é exatamente o que você vai defender, certo? O que você vai dizer, por que a mulher é importante para a sociedade? Porque ela, hoje, assume o papel de liderança dentro da família, porque ela está ocupando os espaços econômicos dentro da sociedade, porque as mulheres hoje assumem profissões as mais variadas possíveis. Então, são os argumentos. Tá, e a conclusão, que é onde você está, que vocês disseram aí bem, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, mas tem que saber o que é que tem que botar na introdução, o que é que eu tenho que colocar no desenvolvimento e o que é que eu tenho que colocar na conclusão. E a conclusão é a síntese final. Então, geralmente, a conclusão vem atrelado de determinadas palavras, gente. Tipo, desta forma, sendo assim, em síntese, considerando o que foi dito acima, percebem? E aí, na avaliação, né, que critérios as equipes que avaliam as avaliações, o que eles utilizam alguns critérios. Por exemplo, esses 5 são os principais. Domínio do escrito formal da língua portuguesa, que aí é o que vocês disseram, os aspectos notacionais. Ortografia, a pontuação, a paragrafação, de seu domínio formal. Se a pessoa está compreendendo o tema ou se fugiu do tema. Como se tem o tema que foi proposto, está ali abordado naquele texto, ou se a pessoa flutuou e fugiu do tema. A organização das ideias, coerência e coesão, que vocês já falaram aí, e síntese ou proposta de intervenção, que é o que vem no final, né? A síntese que você faz, ou se você quer propor alguma coisa em relação à temática que você está discutindo no texto. E aí eu vou descompartilhar, eu queria ouvir de vocês que ideias, que temáticas é que vocês consideram, vou descompartilhar. E aí onde eu falei, está tudo claro, tudo ok? Tá ok? Adriele, Bruna, Tainá, todo mundo, Ana, todo mundo dizendo ok, Edinalva, todo mundo dizendo ok. Até aí tudo bem, né? Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, para propor uma atividade para vocês. Que temáticas é que vocês acham que vai cair no Enem deste ano? Bora colocar aqui no chat. Que temática que vocês acham? Eu acho que pode ser sobre a guerra. Como? Diga aí. É o tema? Sim, temática, temas, conteúdo. O que você acha que vai cair na prova do Enem desse ano? Sobre a guerra na Ucrânia? Guerra da Ucrânia, tá. O que mais? Como a gente passou por 2 anos de Covid praticamente, né?
teve toda uma mudança, tanto na educação quanto em todo o sistema. Pode ser sobre o Covid, né? Falando sobre como a Covid afetou o nosso país ou o nosso estado, ou também sobre como foi agora um novo meio de aprendizagem, né? Que modificou agora, né? São online. Então, vão escrevendo aí, vão escrevendo aí. Então, você está falando, apostando aí, que é a Covid, né? Mas aí a Covid seria os impactos da Covid, pelo que eu entendi, você já foi falando, a mudança no cenário da educação. E também, Boa temática. como também teve a morte da rainha Elizabeth, né? Também teve um grande impacto, né? Então, eu acharia que eles poderiam colocar isso como tema, né? Beleza, beleza. Então, anote aí, Tainá. Já surgiram vários aqui. Então, surgiu a guerra da Ucrânia, desafios da saúde pública, né? Nicole colocou, Edinalva colocou sobre a invasão do Palácio do Planalto. Olha, né? É uma temática bem mais restrita, né? Mariana colocou racismo racial no futebol. Uma temática também interessante, né? O que mais? O que mais? Vocês pensam aí? Jaqueline, Nicole, Adriele, Ana, Milena. Mariana colocou aqui o racismo racial no futebol e colocou uma outra temática, aumento da mortalidade materna no cenário pós-pandemia. Mariana, que temática interessante, né? Porque você vai colocando aí. Olha, o que Mariana colocou foi aumento da mortalidade materna no cenário pós-pandemia, ou seja, morte de mulheres pós-parto. É isso, Mariana? Mariana? Mariana caiu? Não, tá ali, tá aí. Mariana Oliveira. Diga aí, Mariana. Abra aí um minuto e fale aí. Porque é interessante essa temática que você colocou, Mariana, que já é bem específica, e isso implica, eu fico pensando, então você já leu alguma coisa sobre isso, é isso mesmo? Oh, meu Deus, a gente não consegue falar, Mariana. É a internet? Adriele colocou, geralmente são problemas sociais da sociedade brasileira que não estão muito visíveis atualmente. Eu tenho dúvidas, sabe, Adriele, porque temáticas no Enem, em avaliações, né, nacionais e vestibulares, geralmente são temáticas que estão mais visíveis, certo? Porque aí você colocou que não estão muito visíveis. Eu penso que é o contrário. São temáticas que estão muito fortes, acontecendo de forma intensa, e que são temáticas que são pensadas, são selecionadas pelos avaliadores, pelas pessoas, pelos profissionais que elaboram essas avaliações, exatamente porque trazem questões que são mais fortes naquele momento, naquele aquele período, né, da história. Aí tem a questão da dengue,
né, que Close colocou. Close, você entrou depois, né, Close? Tudo bem? Oi, Pró, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, boa noite. Deixa eu anotar até seu nome aqui, porque depois eu vou preencher meus coraçõezinhos, viu, Close? As meninas vão falar para você depois. Cadê Pedro? Caiu? Saiu, Pedro? Pedro está ali. Pedro, abre aí um pouquinho o microfone e a câmera, até se for possível. Eu te conhecer, o único homem desse grupo. Pedro está caladinho aí, escondidinho atrás da tela. Então, vocês listaram boas temáticas, né? Todas que vocês listaram aí são bem significativas e que têm grandes possibilidades, sim, de serem temáticas desse Enem desse ano, né? Eu também tentei fazer esse exercício, sabe, gente, de listar assim. Quando eu disse, eu vou me encontrar com um grupo para falar sobre redação, sobre Enem, eu vou listar temáticas que podem aparecer. Por exemplo, a questão de proteção das reservas indígenas. É uma temática que está muito, né, que tem aparecido muito fortemente hoje no país, principalmente depois da posse do presidente Lula, que é o quê? Isso está vindo à tona como importante. Aquela situação que vocês observaram nos noticiários, devem ter visto, dos índios na Amazônia morrendo completamente, né, pelas questões de saúde, de alimentação, né? Então, isso é forte. A questão da violência infantil, a violência nas comunidades mais pobres, mais populares, a força da representação feminina na política, que isso também está aparecendo muito forte, discriminação racial, racismo, vocês falaram aí, diversidade e os movimentos raciais e também os movimentos de gênero, também são temáticas muito fortes. Segurança nas escolas, será que não é uma temática que é capaz de aparecer também? Essa questão das escolas que foram invadidas, de crianças que foram atingidas em várias situações, ou queimadas, vocês viram reportagem, queimadas ou a tiro, né? Segurança, e aí aparece a questão da segurança nas escolas, a questão da vacinação, vocês começaram a falar aí de Covid, mas outros tipos de vacina também, de gripe, então a questão da vacinação, a relação entre vacinação e saúde, preservação ambiental, vocês falaram também. Sabe qual outra temática que está muito forte nas mídias, no social? A questão do trabalho análogo à escravidão. Como o chat, o que é que vocês escreveram aqui? Tainá escreveu os impactos e os desafios das novas tecnologias, exatamente, perfeito. Então, nós estamos falando de conteúdo das redações. E falamos que temos que olhar as duas coisas, conteúdo e forma, ou seja, como se escreve, que são os aspectos notacionais. Então, eu queria que a proposta é a seguinte, já estamos quase no horáriozinho terminando, 2 minutinhos. A proposta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, que a gente escolha 2 temas, e a gente, durante
esse intervalo entre essa aula de hoje, esse momento de hoje, eu não estou chamando de aula, gente, eu estou considerando que é um bate-papo entre nós, né? Entre esse dia de hoje, essa aula de hoje, e a próxima, que é no dia 16 de agosto. Então, nós temos 2 hoje. O próximo encontro nosso é dia 16 de agosto, no mesmo horário, neste mesmo bate-canal, às 19 horas. E aí, como é uma aula que a gente já se conheceu um pouquinho, a gente já se falou um pouquinho, que a gente escolhesse, na próxima aula, a gente iria falar um pouco sobre o tema que a gente escolhesse. E iríamos produzir conjuntamente, eu junto com vocês aqui, nós iríamos fazer uma redação. Então, nos outros encontros, a gente, em vez de ficar falando sobre como se escreve, a gente iria fazer aqui juntas. E é um ensaio, e é um exercício, que a gente vai servir, claro que sem toda a qualificação aí de tempo, mas a gente já iria fazendo esse exercício para treinamento aí para as redações que vocês vão fazer. Quem sabe a gente ficar em uma mesma temática e vocês já ficam afiados. Cadê Pedro? Pedro caiu? Oi, professora, eu tô Oi, aqui. Pedro! Opa! Vi sua voz, Pedro! Legal! Então, bora escolher uma temática, a primeira. O que é que vocês acham? A que seria mais assim para a gente começar. Primeiro, a tarefa vocês teriam que ler pelo menos duas notícias, ou 2 artigos, ou 2 reportagens, ou ouvir um podcast, qualquer coisa sobre o conteúdo. E aí já vinham aqui na ponta da língua com o conteúdo, certo? E a gente faria aqui a produção do texto juntos. O que é que vocês acham de... Bora para essa que está muito forte, que é segurança nas escolas. O que é que vocês acham? Pode ser? Essa tá braba mesmo, braba porque está muito intenso esse problema, vivemos essa situação fortemente. Surgiram outra aí. Então, segurança nas escolas, anotei aqui da meu coisinha, anotei aqui, marquei de amarelo, uma temática. Aí vai sair todo mundo procurando coisas sobre segurança na escola, tá? Deixa eu olhar de novo aqui pelo chat que vocês escreveram. Impactos e os desafios da nova tecnologia, é um tema bacana. Violência infantil, Bruna colocou. O que vocês acham de violência infantil, que tem relação até com violência nas escolas? Vocês preferem 2 ou a gente bota um só por enquanto? Uma temática? Uma temática? Violência infantil, que aí tá. Violência de escola, violência infantil, tá tudo bem interrelacionado. Tudo bem? Anotaram Na minha aí? opinião, violência infantil, professora. Pronto. Então, Marli colocou a proposta, eu também defendo, Marli, porque é mais amplo, e a gente pode até falar da questão nas escolas, mas dentro, mais amplo, violência infantil. Anotaram aí? Tainá, Ellen, Laisa, Edinalva, Bruna, Mariana, Elisânia, Cibele, Pedro, anotou, Pedro? Anotei, professora. Pronto, então, a proposta nós vamos ler, porque eu também estou me colocando juntinho com vocês, na mesma posição de vocês. Eu vou ler texto,
eu vou tentar assistir vídeo, tentar assistir reportagem, assistir algum podcast, me antenar na televisão, nas redes sociais sobre essa temática. Violência infantil. Vou até botar aqui, porque o meu não tá anotado isso. Violência infantil. E no dia 16 de agosto, no nosso mesmo bate-canal, no nosso horário aqui, no nosso bate-horário, 19 horas, nós vamos produzir juntas aqui a redação sobre violência infantil. Então, a gente vai ficar como se a gente fosse aqui, ou na hora da prova do Enem, prova de redação. Está na hora, vamos escrever. Por onde, como vamos começar, com que argumentos vamos usar, e todo mundo vai ter que trazer a sua contribuição. Combinado? Combinado, combinado, combinado. Eu também vou botar minha mãozinha, mas vou botar, antes de mãozinha, vou botar, sabe o quê? Um bocado de coração aqui, porque eu estou totalmente apaixonada por estarmos juntos nesses horários, nesses 6 encontros. E tenho certeza que vocês vão fazer sucesso aí nessa avaliação. Um beijo, Thaís. Muito, 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 muito obrigada por permitir, possibilitar, me convidar para estar nessa aqui ação com esse povo maravilhoso. Gente querida, muito obrigada, 1000 vezes obrigada. Deus te abençoe. Assim, imensos corações cheios de alegria e cheios de gratidão por ter você aqui com a gente, viu? Receba aí, olha, as palmas, os aplausos, os corações de todos nós, mensagens aí no chat para você, perfeita. Um beijo. Beijo, Beth, querida. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.